Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E é um vídeo que eu não tenho nenhum prazer de fazê-lo. Mandaram-me aqui um recorte de uma pequena matéria jornalística ou de um pronunciamento do jornalista Adrilles Jorge, da Jovem Pan. E a informação que chegou a mim é que a Jovem Pan foi censurada, jornalistas afastados. E isso me deixou assim bastante pasmado. Eu quero chamar a sua atenção, você que é evangélico, presta atenção. Meu público aqui são os evangélicos. Eu não quero falar com outro público. Se você quiser assistir o vídeo, assista até o final, fique à vontade para opinar, mas o meu público são os evangélicos. Na Alemanha nazista, começou a acontecer coisas terríveis. O Hitler disse o seguinte para o povo alemão: olha, a culpa da nossa miséria são os judeus. São eles que têm o dinheiro, são eles que têm o poder, são eles que têm o monopólio dos bancos e etc, etc, etc. Nós precisamos extingui-los. E aí nós sabemos a história. Vem o nazismo, que é uma sigla de abreviatura de Partido dos Trabalhadores da Alemanha, e começa a caça às bruxas aos judeus. Enquanto isso estava acontecendo, os alemães se calaram, os protestantes se calaram, os católicos se calaram, os membros de organização sectária se calaram, as testemunhas de Jeová, por exemplo. Depois, todos sentiram o peso que foi esse momento que eles deixaram para passar. Porque enquanto estavam prendendo, vilipendiando, torturando judeus, todos calados, todos na Alemanha foram e são até hoje culpados. Quando alguém resolveu clamar, já era tarde, porque já tinham levado todo mundo. Hitler não destruiu só 6 milhões de vidas judias. Ele destruiu 1 milhão de crianças deficientes alemãs. Ele perseguiu etnias como ciganos e outras. Foi um arraso que aconteceu na Alemanha. Não só para os judeus, mas também para os próprios alemães. Bom, mas pastor, o que o senhor está falando? É que eu sou professor de história, gente. E a história, ela é cíclica. E quando nos calamos diante das tiranias, elas voltam a acontecer. Recapitulando a história alemã, o Hitler chegou ao poder pelas vias democráticas, viu? E é engraçado porque ele tentou dar um golpe, foi preso por cometer crimes, depois no seu julgamento ele conseguiu ser inocentado e ainda discursou diante do juiz, que ficou emocionado com o seu discurso. Se elegeu chanceler da Alemanha e fez o que fez. Parece que você está vendo essa história acontecer, né? Pois é. Então, nós não podemos nos calar. Eu disse num vídeo aí atrás, há algum tempo, se estão prendendo políticos, presidentes de partido que contestam o status quo, o que será de nós, pastores? A coisa está chegando. Porque eu espero que o povo brasileiro tenha um pingo de inteligência, reeleja Bolsonaro e não traga de volta o Hitler brasileiro. Mas se isso acontecer, meu Deus do céu. Vamos ouvir aqui o Adrilles, jornalista da Jovem Pan. Ele está licenciado porque ele foi candidato a deputado federal. Inclusive eu votei nele, não se elegeu. Mas, e aqui eu faço um adendo. Por que eu votei no Adrilles? Ele não é evangélico, não que eu saiba. Mas ele tinha um projeto de liberdade de expressão que me interessou. Por isso eu votei nele para deputado federal. Vamos ouvi-lo sobre essa questão da censura da Jovem Pan. E depois eu volto. Atenção, a Jovem Pan, minha querida Jovem Pan, da qual eu estou de férias provisórias ou eternas, não sei, está oficialmente sob censura. Censura do TSE. Acabei de ver a Ana Paula Henkel, minha querida amiga, dando receita de cuscuz.
Você não pode chamar Lula de ladrão, você não pode dizer que Lula é a favor do aborto, você não pode mais lá na Jovem Pan dizer que Lula é ex-presidiário, você não pode dizer que ele foi descondenado pelo STF. Estamos oficialmente num estado de exceção, em que uma empresa de comunicação que dá voz plural a todos os espectros, direita, esquerda, petista, bolsonarista, direitista, conservador, liberal, esquerdista, todo mundo, não pode chamar as coisas pelo que elas são. Vocês estão entendendo a gravidade da situação que a gente está vivendo? Se você faz oposição ao lulopetista, se você faz um documentário que revela as possibilidades do assassinato do Bolsonaro, você vai ser censurado. Se você faz algum tipo de crítica acerba ao lulopetismo, você será censurado. Não adianta ser uma empresa, não adianta ter a salvaguarda de 80 anos de tradição, não adianta você ter os direitos constitucionais previstos por lei à liberdade de expressão. A gente vive numa ditadura togada. Agora é oficial. A Jovem Pan oficialmente censurada pela Justiça Eleitoral. Todos os petistas estão comemorando. Todos aqueles que fazem fake news, todos aqueles que distorcem os fatos, todos aqueles que dizem que Bolsonaro é genocida, assassino, nazista, estão comemorando. Ninguém mais pode dizer que Lula é ladrão, ninguém mais pode dizer que Lula é a favor do aborto, ninguém mais pode dizer que Lula é ex-presidiário, ninguém mais pode dizer de maneira oficial a história oficial. Estamos oficialmente numa ditadura. Em plena campanha eleitoral, a campanha mais manipulada, mais distorcida, mais censurada da história. Essa campanha já tem um grau de falta de legitimidade imensa, porque, infelizmente, enorme parte da justiça se colocou a serviço de um lado e censura, bloqueia e silencia veículos de comunicação como a Jovem Pan. Gente, isso é gravíssimo. Não é nem porque é uma questão só em momento eleitoral. Isso seria gravíssimo em qualquer momento, mais ainda agora. Nós estamos falando de uma empresa gigante que é a Jovem Pan e que tem ascensão com possibilidades reais de passar todas as outras emissoras jornalísticas. Ela está como um foguete, a Jovem Pan. Porque é uma emissora mais conservadora e é uma emissora que, como disse o Adrilles, lá tem jornalista de todas as nuances políticas. Nós sabemos, é só você aí ver o Guga Noblar falando lá no Pingo nos Is, não é no Pingo nos Is, nos 3 em 1. Então, você tem vários jornalistas de várias matizes. Todos falam na Jovem Pan. Outra coisa, o Lula falou agora, pouco antes da campanha, que ele era a favor do aborto. É fato. Ele falou que as mulheres que têm dinheiro vão lá na Europa fazer os seus abortos e as mulheres brasileiras aqui que não têm dinheiro não pode fazer o seu aborto, que ele achava que todos deveriam poder fazer e não ter vergonha disso. Palavras dele, ipsilitre. Fato. Ele é um condenado e descondenado. É fato. Ele cometeu crimes. É fato. O Supremo Tribunal Federal fez uma manobra inadequada, para ser bem eufemístico, mas ele não foi descondenado. Todos os crimes que ele cometeu não foram abolidos. São crimes ainda. Então, gente, é grave isso. Nós não podemos aceitar. Não é uma questão de ser ou não bolsonarista, isso é uma questão das nossas liberdades. Se tem uma coisa que eu defendo, como disse a biógrafa de Voltaire, posso não concordar com uma única palavra que você está dizendo, mas vou defender o direito de você dizê-la. Eu quero um país livre, que eu possa discordar de religião, concordar com religião, concordar com o ateu, discordar do ateu, brigar com quem eu quero ser livre. Livre para discutir, para discordar, para concordar, para convergir, para divergir. Eu quero ser livre. E isso que está acontecendo agora tem um nome, censura. Detalhe, nem no tempo da ditadura militar nós tínhamos uma censura desse nível. Gravíssimo esse tipo de coisa.
Repito, nós como igreja temos que ser os primeiros a nos levantar contra isso. Podia ser até o contrário. Assim como o Bolsonaro não pode e não deve ser rechaçado nas suas liberdades, e quem comenta sobre ele também não. Mas vice-versa. Não interessa se a pessoa está falando do Bolsonaro ou está falando do Lula. Se é verdade, ela tem que ter o direito de falar. Eu digo mais, até mentira ela tem o direito de falar, tem que ter o direito de falar. Se eu fui ofendido com a mentira dela, eu movo uma ação judicial e eu entro com danos morais. Acabou, resolve-se o problema. Agora, rechaçar o direito a comentar, e não é qualquer pessoa, aliás, não é nem pessoa, eles estão censurando um órgão de imprensa todo. Gente, é muito assustador isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. E você, meu amigo, meu irmão pastor, meu colega apologista, acorda bem, acorda, a água vai bater aí também. Você acha que, repito, prenderam políticos eleitos que tinha salvaguarda parlamentar para falar o que quiser e foram presos. Prenderam presidentes de partidos, prenderam jornalistas. Agora estão rechaçando e ameaçando de multar e prender dono de emissora de TV e rádio. Você acha que eles não vão vir para cima da igreja? Hein, meu amigo? Você acha que não? Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que você acorde, viu? Acorda!